eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de língua portuguesa para os alunos do 4º ano do Colégio Emaús. Olá, 4º ano, tudo bem com vocês? E aí, na nossa última videoaula, eu deixei uma atividade aqui para vocês fazerem. Eu estou retornando para fazer a correção. Peguem o livro de gramática e ortografia de vocês e vamos corrigir tudo para não ficar nada errado no livro, combinado? Então vamos lá, na página 82, olha. Coloque as letras em ordem e encontre a palavra escrita com GE, com GE, G com JE, GI ou JI. Dica: a primeira e a última letras estão no lugar certo. Então, são letras embaralhadas, mas a primeira e a última estão no lugar certo. Então, observem aqui a primeira, olha. A primeira e a última estão no lugar certo. Então, a palavra é pajé, certíssimo. Aqui a primeira é R e a última O. A palavra é relógio, com G. Aqui, a primeira com R, a última com E. A palavra é regime, com GI. Aqui, a primeira com R, a última com R também. Refrigerador, com GE. A primeira com P, a última com A. Página, com acento no PA e com GI. E aqui, olha, aqui dava um pouquinho de dúvida, né? Porque essa palavra aqui tem uma letra que a gente chama de letra muda. Inicia com O e termina com O. A palavra é objetivo. A gente não põe a letra I aqui depois do B. O B é mudo. E aqui, inicia com I, termina com O. Imaginação, com G também. Inicia com J, termina com M. Jejum. Essa aqui estava tranquila, olha. Inicia com P, termina com O. Projeto. Essa aqui inicia com L, termina com O. Ligeiro, com G. Aqui estava tranquilo também, olha. Tinha até um acento aqui para dar dica, olha. Inicia com G, termina com A. Ginástica. Aqui, inicia com P, termina com O. Tinha um acento aqui também, olha. Prestígio. Tem acento no T, acento agudo. Inicia com C, termina com O. Colégio. Inicia com A, termina com E. Acarajé, com acento no último E. Inicia com A, inicia com C, termina com A. Canjica, com JI. Inicia com T e termina com M. Tatuagem, com G e M no final. Inicia com C, termina com M. Coragem, com GE. Inicia com M e termina com M. Maquiagem, com GEM no final também. Aqui estava tranquilo, não estava? É o emprego do G e do G, com J e com G. A única série de palavras corretamente grafadas, isso é, corretamente escritas, é qual aqui, olha? Hoje, gemada, geleia, jipe. Religião, giz, jiboia e tigela. Acarajé, genipapo, ferrugem, geladeira. Girassol, colegial, gentileza, canjica. Qual que é a única que todas as palavras estão corretas? Essa aqui, ó. Religião com G, giz com G, jiboia com J, tigela com G. Aqui nessa aqui, ó, a errada é jipe. Jipe não é com G. Acarajé é com J, as outras estão certas. Girassol é com G e as outras estão certas também. Ainda continuando com o uso do G, olha, página 83. Escreva para cada palavra abaixo uma derivada, ou seja, da mesma família. Massagem, uma palavra que venha da mesma família de massagem. Massagear. Se eu tivesse colocado massagista, estava certo? Também estaria certo. Gelo, gelado. Poderia ter colocado geleira,
estaria correto também. Gema, gemada. Jeito, jeitoso, podia ser jeitinho. Urgente, urgentemente. Um G, tá vendo? Ginasta, ginástica. Também com G. Girar, girando, gira, também estaria certo. Jejum, jejuar. Conferiram aí direitinho? Se não tiver correto, apaguem e façam a correção. Não vale deixar nada errado no livro, combinado? Agora tem aqui uma frase com palavras e com imagens. Vocês teriam que substituir as imagens por palavras, cujas escritas também tem a letra G ou a letra J. Então ficou assim a frase, olha. Quando o relógio despertou, papai abriu a geladeira, a imagem da geladeira aí, para pegar o caju. Encheu a jarra de água e fez um delicioso suco. Vamos para a próxima, capítulo 11. Leia as informações a seguir e fique bem informado sobre o plural de algumas palavras. Nós já vimos aqui nas videoaulas anteriores o que é acrescentado em plural de algumas palavras. Fiz uma descoberta sobre o plural de algumas palavras e descobri que alguns substantivos têm a mesma forma para o singular e para o plural. O caso de lápis, vocês se lembram? Ônibus. É o caso das palavras paroxítonas e proparoxítonas, terminadas em S ou X. Lembram o que é paroxítona? Palavra que tem a penúltima sílaba tônica. E as proparoxítonas são as palavras que possuem a antepenúltima sílaba tônica. Lembrando que todas as proparoxítonas são acentuadas na antepenúltima sílaba. Olha aqui, o tênis, os tênis. Palavra paroxítona terminada em S, então tem acento, olha lá. Um ônibus. Se eu for falar 20 ônibus, a palavra ônibus não tem plural. Se eu falar 100 ônibus, continua ônibus a mesma coisa. Palavra proparoxítona terminada em S, a palavra ônibus. O tórax, os tórax, palavra paroxítona terminada em X. Então, mais uma dica aí, ó, de uma regrinha para memorizar, combinado? Reescreva as frases a seguir, passando as palavras em destaque para o plural e faça as modificações necessárias no restante da frase. Fique atento às informações destacadas na página anterior, quando nós vimos plural das palavras, né? Que são paroxítonos, que são proparoxítonos, que tem uma forma apenas para o singular e para o plural. O lápis foi apontado com apontador elétrico. Os lápis foram apontados com apontador elétrico. Então, lápis continuou da mesma forma. É o oásis no meio desse deserto. O oásis é um lugar que tem um pouquinho de água no meio do deserto. São os oásis no meio desse deserto. Foi servida a sobremesa no pires. Foi servida a sobremesa no pires. O ouvires fez um lindo anel de ouro branco. É aquela pessoa que mexe com joia, que trabalha com joia. Os ouvires fizeram um lindo anel de ouro branco. A fênix é a ave símbolo da imortalidade. As fênix são aves símbolos da imortalidade. O tórax dele está machucado. Os tórax deles estão machucados. Vocês observaram que as palavras aí, fênix, tórax, continuaram do mesmo jeito? Apenas uma forma para o singular e para o plural. Você sabia? Aos substantivos monossílabos e oxítonos terminados em S, acrescentamos ES, gás, gases, japonês, japoneses. Se fosse inglês, ingleses, francês, franceses. Porém, lembram que eu falei que aqui no caso é oxítona, né? Tem um acento circunflexo,
Mas quando a gente passa para o plural, essas palavras perdem o acento. Eu dei uma listagem de palavras assim na nossa última videoaula. Vamos agora, olha, retomando o conteúdo e acrescentando mais conhecimentos. Nós já aprendemos um pouco desses verbos, nós vamos aprender mais um pouco agora. Combinado? Tempos verbais, presente, pretérito e futuro. Vocês já sabem que o pretérito é o passado, né? Só que hoje nós vamos ver que esse passado, esse pretérito, ele é subdividido em 3. Pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Olha ali. Uma ação pode ocorrer no passado, no presente ou no futuro. Verbos não são as palavras que indicam ações, estados ou fenômenos da natureza? Ação no passado é o pretérito. Ocorreu antes do momento da fala, já aconteceu. Ação no presente ocorre no momento da fala. E no futuro ocorrerá depois do momento da fala. Tempos verbais do modo indicativo. Os tempos verbais do modo indicativo expressam acontecimentos certos que acontecem, aconteceram ou irão acontecer. Tempo simples do modo indicativo. Presente do indicativo. Eu ouço música, eu ouço. Agora eu ouço música. É um presente, está acontecendo agora. Pretérito imperfeito. É um pretérito que já passou, mas meio duvidoso. Eu ouvi a música. Agora, o pretérito perfeito é uma coisa que já aconteceu certa. Eu ouvi música. E o mais que perfeito? Ele é um caso que a gente não usa muito, é uma linguagem mais formal, então a gente não usa muito. Eu ouvir a música. A gente vê muito em livros mais antigos, né? Em documentos, quando requer uma linguagem mais culta. Mas a gente não é usado no dia a dia da gente. Futuro do presente. Eu ouvirei música, eu ainda vou ouvir. E o futuro do pretérito é um futuro meio duvidoso também. Eu ouviria. Vamos fazer agora aqui? Vamos fazer juntos? Olha aqui. Presente no indicativo. Eu estudo muito. E ela, ele, nós e eles. Pretérito imperfeito do indicativo. Eu estudava muito. E ela, ele, nós e eles. Como será que vai ficar? Vamos ver? Eu estudo muito, ela estuda muito, ele estuda muito. Nós estudamos muito, eles estudam muito. Está no presente do indicativo. E no pretérito imperfeito, eu estudava muito. Ela também estudava muito e ele estudava muito. Agora vamos observar aqui o nós. Nós estudávamos muito. Olha o acento aqui no da, é uma palavra proparoxítona. E eles estudavam muito. Agora o pretérito perfeito, aquele caso que já aconteceu. Eu já estudei. Eu estudei muito. E ela, ele, nós e eles. Vamos ver como é que ficou. E o pretérito mais que perfeito do indicativo. Eu estudara. Lembram que eu falei que não é muito usado? É usado mais numa linguagem mais formal, uma norma mais culta, né? Eu estudarei muito. Ela estudará. Olha o acento, uma palavra oxítona. Ele estudará. Nós estudaremos. Tem e complemento muito aí, ó. E eles estudarão com a, tio, ó. Se eu falar eles estudaram com AM, é o passado. E o futuro é com a, tio, ó. Estudarão. Então, agora nós vamos parar de errar aí, ó. Quando escrevemos com AM e quando escrevemos com a, tio, ó. Viu? No passado é com AM. E no futuro é com a, tio, ó. Estudarão. Futuro do pretérito do indicativo. Eu estudaria.
é um futuro incerto, né? Ele estudaria muito. Ela estudaria muito. E nós? Nós estudaríamos. Olha o acento ali no i. Tem que observar bem essa acentuação, porque se eu não tivesse acentuado, ficaria nós estudaríamos. Nós estudaríamos muito. E eles estudariam muito. Nós ainda vamos fazer mais atividades de fixação, memorização desses conteúdos aqui, tá? Hoje eu lembrei vocês, algo que vocês já iniciaram no começo do ano letivo, mas que agora nós vamos aumentando o grau de dificuldade, combinado? Então, eu estou deixando aqui para vocês as páginas 86, 87, 88 e 89 do livro de gramática e ortografia. São mais páginas, mas são para completar, para marcar com X, são atividades tranquilas de fazer. Mesmo assim, se houver dúvida, põe aquele ponto de interrogação que a gente vai voltar na próxima videoaula fazendo a correção, combinado? Que Deus abençoe cada um de vocês e lembre-se, juntos no caminho certo.